Prontinho, tá gravando. E aí, hoje a gente vai falar de notícia e artigo de opinião. Você tem alguma dúvida já de antes, que queira perguntar antes mesmo de começar a explorar o tema? Não, tudo tranquilo por enquanto. Beleza, então. Essa é a oitava aula, né, de interpretação de texto, é a aula 4. E aí a gente começa falando de notícia. Notícia é um gênero jornalístico, a gente encontra ela por vários canais de mídia, telejornal, seja rádio, jornal mesmo, ou sites como o G1, portais de notícias. E aí ela tem como objetivo a transmissão de informação factual, contextualizada. Ela sempre traz algo que geralmente está em debate no cotidiano, e aí tem realmente uma questão mais de formalidade e de impessoalidade como marcas do discurso, porque o objetivo da notícia é passar a informação, não é convencer o público de que essa informação é certa, de algo do tipo, é só transmitir a informação da forma mais objetiva possível. E aí alguns gêneros, na realidade a notícia ela acaba sendo um pouco banalizada no cotidiano, quando você encontra sites de fofoca, por exemplo, e tem um debate se pode ser considerado uma notícia ou não, mas é algo mais abstrato que não entra muito na questão do Enem. E aí, no inglês, a notícia vai trazer algumas dificuldades e alguns pontos positivos, né? As dificuldades são a possibilidade de linguagem técnica, porque às vezes vão tratar de temas muito específicos de uma área, e também a questão da extensão, são textos mais longos, não tem muita ajuda visual, às vezes tem uma imagem ou outra, mas nem sempre. E o que facilita é porque a linguagem quase sempre é literal, o que é dito realmente é aquilo mesmo e pronto. Não tem muita subjetividade no que está sendo dito. E aí eu trouxe o exemplo de uma notícia recente, da questão russa, que o opositor russo nas eleições atuais, que é o Alexei, ele foi envenenado, ou supostamente foi envenenado, né? O porta-voz falou sobre isso, e ele estava hospitalizado na Sibéria. E aqui é uma notícia do G1, mas também é uma notícia que foi divulgada mundialmente, né? Essa aqui é uma notícia do site da BBC, que é um canal de mídia da Inglaterra. E aí, a notícia ela tem um roteiro. Como ela quer passar uma informação, ela vai tentar explorar ao máximo essa informação e deixar bem claro para o público do que eles estão falando. Eles vão esclarecer o que, quem, como, onde, quando e por quê. E aí, só naquela chamada que a gente viu, já dá para ver no título que quem foi o alvo dessa notícia, que é o opositor russo, Russian Opposition Leader. E aí, o que aconteceu com ele? Ele está hospitalizado, em coma, aqui como um cognato bem fácil de entender. E onde? Que é no hospital da Sibéria. E a Sibéria se localiza na Rússia, é um local bem frio, bem isolado, mas é isso. E aí, quando, no mínimo, 7 horas atrás. Espera-se que quando você clica nessa notícia aqui, você aprende mais, explora mais sobre essas perguntas aqui. Mas só a chamada já diz bastante. E essa chamada tem a manchete, né, que é o título principal, e o título auxiliar, que é explorando o tema, dando um fechamento em qual questão vai ser tratada em relação àquilo. E aí, uma questão exemplo que estava lá no pré-teste é essa do Enem de 2016. Se você quiser tentar fazer uma leitura, mas não necessariamente em inglês, a tradução mesmo, ou então identificar algumas palavras que saltam à vista em relação ao português. E aí, meninas? Vi que Vanessa entrou. Vocês conseguem ver algum cognato bem fácil de identificar?
Ok, vou tomar isso como um não queremos falar no momento, mas tudo bem. E aí a gente passa para o enunciado, né? Toda questão, principalmente essas mais extensas, é muito útil que vocês procurem logo no enunciado um guia, um eixo norteador, para na leitura não ficar perdido. E aí o enunciado fala: o texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral. E a mais promissora para este momento enfoca ou seja, está falando de uma tecnologia para cirurgia no geral, e essa tecnologia seria promissora no momento presente, no caso, não é algo para o futuro muito distante. E aí a gente faz parte para a leitura, né? Franken Tissue, Printable Cell Technology. Aqui tem tecnologia que dá para inferir. Cell também é mais ou menos um cognado, que é célula. E printable, aí tem que, assim, puxar um pouquinho, mas é de impressão, de algo que pode ser impresso. E aí o texto começa: em novembro, pesquisadores da Universidade de Wollongong, na Austrália, anunciaram uma nova bioink, que seria uma tinta biológica, que é um passo para realmente imprimir tecidos humanos vivos em uma impressora à tinta. E aí essa parte aqui já vai dar algumas informações. A gente está falando bastante de tinta. E também de impressão. Aqui nas alternativas a gente vê que a alternativa B menciona um impressor especial, a alternativa C menciona uma tinta, e a alternativa D menciona alguma coisa com reprodução de células 3D. Certo. E aí, assim, se vocês já conseguem ter uma noção de qual alternativa seria mais aproximada, só por esse contexto inicial, que os pesquisadores na Austrália anunciaram uma nova tinta biológica, que é um passo para realmente imprimir tecidos humanos vivos. No caso, seria a letra C? Isso. Seria a letra C. E aí, o que poderia gerar dúvida nessa questão? O uso de um produto natural com milhares de células para reparar tecidos humanos. Porque aqui está falando que uma gota dessa tinta contém 10 mil a 30 mil células. Aí dá para gerar uma certa confusão, mas o que exclui essa alternativa é que diz aqui que é um produto natural. Só que é uma tinta que é produzida em laboratório, é algo criado pela engenharia e é algo impresso, né? E aí, essa questão de produzir pele e tecidos humanos finos é algo que só mais tarde fica mais clara. Aqui embaixo, no momento, ou seja, compatível aqui com o que está sendo pedido no enunciado, que é a tecnologia mais promissora no momento, a pele e outros tecidos finos são o que é mais promissor para a impressão à tinta. E aí, realmente, dá para eliminar essa alternativa, porque não está realmente tratando principalmente do uso, está mais falando do desenvolvimento dessa tinta, e porque não é um produto natural. É basicamente isso nessa questão. Se tiver alguma outra dúvida em relação às outras alternativas, podem falar. Posso seguir? Pode. Pode. Ok. Letra C. E aí a gente já passa para o artigo de opinião, que seria um gênero que, de certa forma, se opõe um pouco à notícia, no sentido de ele não poder ser impessoal. Ele é justamente feito para expressar a opinião do autor sobre um tema. E aí entra em consenso com a notícia no sentido de que geralmente vai tratar de um tema atual, às vezes o artigo de opinião aborda um tema mais polêmico, mas, no geral, o que acontece no artigo de opinião é que a escrita não pode ser impessoal. Então, tem muito uso da primeira pessoa, da terceira pessoa. Ele vai estar sempre falando eu, na minha opinião, algo do tipo. E aí, na prova, podem surgir alguns textos que não são exatamente artigos de opinião, mas que exigem que o autor expresse sua opinião de alguma forma,
que são comentários, resenhas, cartas do leitor. E aí, basicamente, esse gênero acaba sendo dissertativo argumentativo, porque no que o autor tenta explicar sua opinião, ele vai precisar embasar ela de alguma forma. E para isso, geralmente se segue um padrão de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que diferencia esse gênero, principalmente da redação do Enem, é que não tem esse rigor de você apontar uma proposta na conclusão. É uma conclusão apenas que amarra a sua opinião, diz basicamente o que você acha daquele assunto. E aí, isso pode acabar sendo um erro, inclusive, na questão da redação, quando o indivíduo esquece de apontar uma proposta que realmente seja mais sólida, e aí fica parecendo mais um artigo de opinião do que uma redação propriamente dita. E aí eu trouxe esse texto para exemplificar, que é Are video games a good way to keep fit? Uma coisa que eu não mencionei, esqueci de mencionar. No artigo de opinião, tem assinatura também. No Enem, na redação, se você coloca a assinatura no corpo da redação, é desclassificação automática. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Na prova do IF, eles geralmente cobram artigo de opinião, e aí você tem que colocar lá a assinatura, mas não é com o nome próprio, é com o nome que eles dão, que é um pseudônimo. Sim, e aí seguindo para esse artigo de opinião, nos dias atuais, atualmente, ele começa dando um contexto, né, a introdução, vários adolescentes têm consoles de videogame. Isso aqui acaba sendo um cognato, mas é um cognato de nicho para quem tem mais familiaridade com videogame em casa e, com frequência, gostam de jogar jogos de videogame ativos. Eles são bons para você, no caso, esses são bons para você por um número de razões. Aqui, nesse primeiro parágrafo, dá para identificar que a opinião do autor é que esses jogos de videogame ativos são bons. E aí ele diz que por várias razões. Ou seja, se ele está falando que são várias razões, ele vai tentar, no desenvolvimento, elaborar que razões são essas. Aí ele entra com first of all, que é primeiramente, primeiro de tudo. I think that, que aí ele está dizendo, eu penso que, e aqui ele reforça, in my opinion, é sempre um gênero que está tentando expressar uma opinião. E aí, cada parágrafo geralmente tem uma frase que resume o que aquele parágrafo quer dizer. Nesse caso aqui, poderia ser que ele acha que os videogames são uma boa forma de se manter sadio ou fit mesmo, porque no Brasil a gente acabou tomando fit como um estrangeirismo. Tem muitas academias com o nome fit no meio, Smart Fit, ou então programas de fitness, e aí acaba que é uma palavra comum. In addition, aqui já no segundo parágrafo do desenvolvimento, ele vai tentar explorar mais, falando que you can play them whenever you want. Você pode jogá-los quando você quiser, em qualquer momento, no caso, o que você queira. Basicamente, ele já diz de cara o que ele quer dizer. To sum up, I believe that. To sum up aqui é uma expressão que diz para finalizar, basicamente é um em suma. I believe that seria uma expressão novamente de opinião, dizendo que eu, no caso aqui, pensando no ponto de vista do autor, eu acredito que videogames são uma forma social e divertida de se manter saudável, sadio, ou então fit mesmo. E aí, assim, é basicamente isso. O artigo de opinião, ele vai trazer uma opinião. E no Enem pode ser cobrado não o artigo de opinião apenas, mas outros tipos de gênero que vão trazer uma opinião no meio. E aí a gente vai ver aqui pelo enunciado que, no que diz respeito à tragédia ocorrida em Burkesville,
Já está dizendo o local, está dizendo que houve uma tragédia. A autora da carta enviada ao The New York Times busca. A gente vai tentar entender, então, pelo texto, qual é o objetivo dessa autora a enviar uma carta ao The New York Times. Essa carta é sobre uma notícia. O The New York Times é um jornal muito famoso dos Estados Unidos. E aí as questões, as alternativas vão elaborar nisso. Aqui você tem uma seção, que seria essa seção do jornal de cartas, letters, e o título, basicamente, da carta dela, que é Children and Guns. Cartas geralmente não tem título, mas nesse caso, como é uma carta que foi publicada, eles colocaram, né? Aqui tem a data da publicação e o que foi escrito por ela para o editor. Aqui é de resposta, é uma abreviação do termo. Morte de uma garota por arma de fogo. No caso aqui seria tiro de arma de fogo, mas vamos considerar aqui como arma de fogo. É rejeitada como símbolo. Novo artigo de maio, do dia 6 de maio. E aí ela vai começar. I find it abhorrent. Ela já tá falando a opinião dela aqui no começo. Ela diz que eu acho, é basicamente um eu acho aqui. Aqui eu não tenho uma tradução exatamente literal, mas seria um abominável, a mais próxima. Eu acho abominável que as pessoas de Burkesville, aqui seria a abreviação do estado, não estão tentando, ou melhor, não estão willing aqui, seria propensas, não estão na intenção de aprender uma lição da trágica aqui do trágico shooting. Acaba sendo meio que tiroteio, mas é basicamente o ato de atirar. Se alguém puder me ajudar com a palavra, porque tá fugindo. Do trágico. Português às vezes não colabora. Mas vamos lá. Basicamente ele tá falando aqui do trágico abatimento por tiro de uma menina de 2 anos, 2-year girl, por seu irmão de 5 anos. E aí ela diz que não está julgando, I'm not judging, e aqui julgando acaba sendo um pouco de cognata, o estilo de vida deles, de introduzir, outro cognata, armas para crianças em uma idade tão jovem. Mas, aqui ela já está apontando uma discordância, eu sinto que é irresponsável não praticar segurança básica com qualquer coisa potencialmente letal. E aqui dá para entender bastante pelo cognato mesmo. Potencialmente letal é direto. Armas, facas, fogo e seguindo. E os demais termos. How can anyone justify? Como qualquer um pode justificar deixar armas por aí, lying around, unlocked, desbloqueadas, e possivelmente carregadas, loaded é uma palavra aqui para carga, in a home with 2 children, 2 young children. E aí ela tá falando em uma casa com 2 crianças jovens. Só por isso aqui, dá para entender mais ou menos qual é a intenção dela. Ela tá horrorizada com o fato de que as pessoas da casa, as pessoas dessa circunstância que foi relatada na notícia anterior, não tiveram a responsabilidade, não tiveram o cuidado com essas armas letais, deixando elas à disposição das crianças a qualquer momento. E aí, nas alternativas, ela fala em reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado. Ela aqui fala que não quer justamente que isso aconteça. É o oposto disso aqui. Ela diz, to dismiss this as a simple accident, deixar isso passar como um acidente simples, deixa aberta, um instante, está o passador de slides está ocluindo o resto do texto, infelizmente.
Ok. Mas deixar isso passar como um acidente simples deixa aberto o potencial para vários outros acidentes como tal ocorrerem. E aí eu acabei dando spoiler da resposta, saindo, mas finge que nada aconteceu. E a gente vê que nas alternativas acaba sendo a mais próxima a letra D, porque ela está indignada com a negligência. Ela até fala em legislação aqui no final, mas ela não tem como objetivo reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. Ela realmente fez essa carta porque ela foi indignada em relação a eles terem deixado essas armas à disposição das crianças, ocasionando nesse acidente que ela não quer que seja considerado como um simples acidente, na verdade. Ela quer que seja atribuída a responsabilidade à negligência dos portadores de armas. E acaba sendo essa a resposta. Letra D. Ficou alguma dúvida em relação a ela? Eu queria saber por que não é a letra C, já que ela estava meio que se opondo à notícia. Entendi. Apresentar a versão diferente da notícia publicada pelo jornal. Essa alternativa aqui, a implicação dela seria que ela desmentiu a notícia. Ela viu os fatos que foram relatados e contou uma outra versão dos fatos. Nesse caso aqui, ela não negou o fato que foi relatado pela notícia, que foi o menininho ter atirado na irmã. Ela só disse que aquilo dali não devia ser considerado como um simples acidente. E essa consideração não é necessariamente feita pela notícia. A notícia vai relatar justamente a informação de que esse menino de 5 anos atirou na irmã dele, que as armas estavam à disposição das crianças. E aí ela foi lá e expôs a indignação dela. Por isso que D se adequa mais. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Show. E aí é basicamente isso, pessoal. Se tiver alguma outra dúvida em relação, tem 3 questões na ficha. E também tem 2 outros exemplos que eu falo sobre, no caso, 2 outras questões, mas ali não é para resolução, já estão explicadas. Mas é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, deu para acabar no tempo, apesar do atraso. Tudo ok? Ah, Tudo por mim, sim, sim. pra mim também, né? Tudo ok. Beleza. Aí é isso. Se eu vou passar uma atividadezinha para vocês, não é nada sério. É só algo para a próxima aula, porque o assunto é de música e poesia. E aí eu queria ver se vocês têm uma sugestão, assim, músicas internacionais que vocês gostem, para incluir mesmo na apresentação. Aí eu vou mandar o formulário. Mas é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, pode entrar em contato no WhatsApp. Não tem problema, estou à disposição. Vou parar aqui a gravação.